No Saber Direito desta semana, você vai ter lições sobre teorias do crime. Entenda as escolas casual clássica e neocantista e aprenda sobre as teorias finalista do crime, funcionalista teológica e funcionalista sistêmica do crime. As aulas são com o professor Ivan Moraes Ribeiro. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Hoje, sobre a graça e proteção de Deus, irei proferir uma aula muito importante, muito interessante e muito especial. Trataremos sobre direito penal, mais especificamente sobre teorias do crime, dogmática penal. Esse assunto que às vezes é tão difícil, hoje tentarei trazer de uma maneira mais simples, com linguagem mais adequada e simples para todos, para que a gente possa entender da melhor forma possível. Hoje trataremos sobre lições de teoria do crime. O primeiro aspecto a ser considerado sobre lições de teoria do crime é analisar o que é dogmática, porque a teoria do crime está dentro da dogmática penal. Mas muitos me perguntam, professor, o que é dogmática penal? Para eu te responder isso, eu preciso te dar um contexto histórico importante. Mas vamos passo por passo. Perceba, vamos pegar um exemplo banal. Vamos supor que eu queira montar um supermercado. Eu, empresário, Ivan, quero montar um supermercado. Então, já peguei um empréstimo no banco, já tenho um sócio, começarei a colocar o supermercado em pé. Aluguei a estrutura e vou montar as prateleiras. Como é que eu vou montar essas prateleiras? Quais produtos eu vou colocar um do lado do outro? Logicamente que eu deitarei à noite em casa e pensarei, olha, que produto que eu vou colocar um do lado do outro? Vou colocar desinfetante do lado de comida? Não, aí não tem lógica, não posso fazer isso. Mas quem sabe bebida próximo de alguma bolacha, de algum biscoito, talvez seja interessante aqui nesse caso, e começo a pensar de como eu vou montar esse supermercado, como eu vou montar, organizar esse supermercado, para quê? Qual é o meu objetivo final? Vender. Logicamente que eu vou pensar em técnicas para que o cliente lembre de um produto quando ele esteja numa determinada seção do supermercado. Eu preciso, de forma racional, pensar em como eu vou montar esse supermercado. No direito, especialmente no direito penal, pensaram que realmente a gente precisaria pensar racionalmente no direito penal. Então, quando eu digo montar um supermercado, é um exemplo banal, mas traga isso de uma forma simples para entender o que é dogmática penal. Em um determinado momento da história, entendeu-se que era interessante pensar o direito penal de forma racional, com uma razão. E que momento foi esse? Que momento foi esse que começaram a pensar que o direito penal poderia ser pensado com a razão? Foi o período pós-iluminista. Porque no período iluminista, como todos sabem, a razão virou a reitora, reinou em todo o cenário filosófico, em todo o cenário fático existente. A razão substituiu Deus. Nós vislumbramos isso no cenário, no Estado laico, vislumbramos isso na filosofia com positivismo. Então, começaram a pensar o direito penal com razão. Por quê? Lembra do supermercado, como eu organizo cada prateleira, como eu organizo cada seção. Através da razão, através do racional. E como que eu faço isso no direito penal? Pensando de forma racional, pensando em sistema. E aí que está, para que todos entendam. Quando eu começo a pensar no direito como algo que pode ser estudado através da razão, eu começo a pensar em uma coisa, e essa é a palavra-chave para entender o que é dogmática penal. Eu começo a pensar em sistema. Eu vou repetir para vocês, para que todos entendam. Eu preciso pensar em sistema. Como que o sistema vai ser organizado? O sistema tem a questão da racionalidade. Como que eu vou transformar o direito em sistema? Pensando como colocar cada bloco, cada prateleira em seu devido lugar. Como organizar? De modo em que o direito penal seja lógico, o direito penal seja regido pela razão. E é essa a questão da dogmática. Falei em dogmática, falei em sistema. Mas eu vou trazer para vocês uma definição. Uma definição de um autor. Aqui, a minha função é ensinar. E eu ensino baseado em ombros de autores. Então, por isso, durante toda a aula, eu terei a função de trazer ipsiliteris, o que cada autor está dizendo. E trago uma função do que é a dogmática. Velázquez, eu vou ler para todos. A dogmática jurídico-penal
é o saber que estuda o direito penal, de modo racional. Positivo, averiguando o conteúdo, os pressupostos e as consequências das normas punitivas. Perceba, está estudando de forma racional. Os pressupostos, o conteúdo, as consequências das normas positivas. De modo a ordenar, sistematizar o material jurídico no sistema, sem desconsiderar as decisões dos tribunais e as notas da doutrina, com o fim de introduzir novos caminhos de desenvolvimento conceitual e sistemático. Atenção, sistemático, sistema, organizar, isso é a razão. Quando eu pensei no meu supermercado, eu estava pensando no sistema, como eu transformo isso daqui, este ambiente, em um sistema em que as pessoas podem achar o que elas precisam e eu possa lucrar o máximo possível. Isso é sistema, é organizar de forma organizacional e racional. E quiseram fazer isso com o direito penal. E é aí que surge a dogmática penal. Nossa, professor, eu pensava que a dogmática tinha muitos anos, tinha centenas de anos. Não, não tem. Inclusive, nós falamos todos, com certeza os alunos já devem ter ouvido falar, se não ouviram, irão escutar agora e nunca mais esquecerão. Em teoria analítica do crime. Perceba, teoria analítica do crime, que palavra, que expressão difícil, professor. Mas calma, vocês vão entender. Teoria analítica do crime. Teoria, está trazendo uma teoria analítica que decompõe, que analisa de modo minucioso do crime, analisando o crime. Teoria analítica do crime. Sabe o que pensaram? Pensaram o seguinte, olha, o crime, ele pode ser pensado de forma racional. Como é que eu posso decompor isso em gavetas? Em gavetas, professor Ivan, em gavetas. Um dos filósofos do século, quando falou sobre positivismo, falou que era um conhecimento em gavetas. E por que eu estou falando isso? Lembra quando você estudou biologia durante a escola? Estudou botânica, angiospermas, briófitas, estudou mitocôndrias, estudou sistema digestivo, sistema respiratório. Olha, gavetas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema locomotor, gavetas. O conhecimento era dividido em gavetas. E aqui eu faço uma pausa com todos vocês para a gente trazer filosofia. Direito penal é filosofia. Direito penal é o ramo mais incrível do direito com respeito a todos os outros, porque ele envolve filosofia. Todos os grandes filósofos do século XVIII, XIX e XX sempre falaram um trechinho deles sobre direito penal. Se a gente pegar Tomás de Aquino, vai ter direito penal. Se a gente pegar o livro de Kant, Teoria da Razão Pura, vai ter direito penal. Todos os filósofos falavam um trechinho do livro deles sobre direito penal. Direito penal é filosofia. O punir, isso é filosófico. E por isso eu trago para vocês considerações filosóficas para que a gente consiga entender cada vez mais o que é o direito penal, o que é a dogmática, o que é a teoria analítica do crime. Então vamos lá. Presta atenção que é muito importante. O contexto filosófico. Estamos falando de iluminismo. 1789, 1800. O positivismo era um tipo de conhecimento. Era um tipo de conhecimento que existia, que se criou, e em que a razão dominava o saber. A razão dominava o saber. Lembre-se, as maiores conquistas da humanidade que vislumbramos hoje, nesse século, foram construídas quando? Foram construídas no momento em que se descobriu que a razão dominava. A luz, a locomotiva. Imagina vocês, no final do século XVIII, a criação do trem. Imagina a modificação filosófica de espaço-tempo, cultural que aconteceu com a criação do trem. Imagine a eletricidade, imagine um avião. Isso modificou o jeito de se pensar completamente. A razão imperava. Penicilina, imagina o quanto que isso revolucionou o mundo. Isso eram as ciências naturais. E as ciências naturais queriam o quê? Pensavam como? Metodologia, o jeito de pensar das ciências naturais. As ciências naturais olhavam para uma coisa e perguntavam, por que essa coisa é assim? Por que ela está assim? E por qual motivo ela se tornou o que é? Então eu estou olhando para uma câmara. Nesta época, um cientista olhar para uma câmara, as pessoas do saber dessa época, 1800, tá? Logo depois do período iluminista,
estava mais em voga o positivismo, que a gente chama de método positivista, o positivismo. E olhar para essa câmera e perguntar, por que essa câmera é assim? Por que ela faz isso? Ou melhor, vou dar um exemplo muito bacana para vocês. Um cientista quer descobrir se um objeto jogado de uma altura muito grande, se ele cai em linha reta. Olha que interessante isso. Cai em linha reta? Se eu subir lá na Torre Eiffel, ou então se eu subir lá num morro enorme, pegar uma bola e jogar ela lá de cima, ela cai em linha reta? Te pergunto. O cientista da época, o método da época, queria saber se cairia em linha reta ou não. Ele queria analisar causa e efeito. Ele queria analisar causa e efeito. E já vocês vão saber por que eu estou falando isso para o direito penal. Ele queria analisar causa e efeito. E aí, o que ele faria para descobrir se cairia em linha reta? Pegaria um saco de bolas, subiria lá em cima e jogaria várias bolas. Pedia para o ajudante, ele vai lá para baixo, vai lá para longe, vê lá daquele ângulo se cai em linha reta. E ele descobriria, ao final, que não cai em linha reta. E ele tentaria extrair daí uma lógica, uma equação, uma fórmula universal, em que o conhecimento dele fosse aplicado aqui ou em qualquer outro lugar do mundo seria o mesmo. Por quê? Porque o ser das coisas é universal, ele não se modifica. O positivismo se baseia no ser das coisas, como as coisas são, numa relação de causa e efeito. O cientista, o método positivista desta época, ele queria descobrir o porquê das coisas serem do jeito que são, através de uma relação de causa e efeito. Ele era um cientista. Lembre-se do físico, quando a gente lembra de momento da força, momento de uma força, como funciona, que a distância versus a distância versus a força. Ele está tentando extrair dali uma equação, uma fórmula geral, o porquê das coisas, uma relação de causa e efeito. Não tem, perceba que agora vocês vão entender, não tem valores. Você acha que o cientista da época vai se importar com valores, com emoção? Ele quer que isso seja extinto da análise dele. Ele não vai querer saber se o ajudante dele tem problema de visão, salvo se isso influenciar na análise. Ou se ele está triste. Ah, meu ajudante está triste. Isso não vai influenciar na equação e nem pode. Ele tem que tirar todos os elementos valorativos para encontrar uma fórmula do ser, porque o elemento valorativo, para ele na época, era um elemento errado do ser humano que não poderia ser colocado na natureza das coisas, que é uma coisa grandiosa. Perceba? Ele não quer valor, ele não quer saber de valor, ele não quer saber de conteúdo que a gente chama axiológico, valor axiológico, essa expressão é importante lembrar. Então, o cientista da época, ele quer um conteúdo isento de valores. Porque só assim ele vai conseguir uma fórmula universal, que ele vai entender o ser das coisas. Aí vocês me dizem, Ivan, realmente, na época, devia ser muito impressionante. Descobriram a penicilina, o trem, criaram um trem, lâmpada, eletricidade. Imagina como essas pessoas da época estavam pensando. Tem uma passagem de um filme em que uma pessoa do interior, uma família do interior, vai para a cidade e descobre o quê? A eletricidade. Eles passam a noite rindo, ligando e desligando o interruptor. A ciência é fascinante. A ciência deslumbra. Essa passagem nesse filme é muito marcante, porque as pessoas na época ficaram deslumbradas com a ciência, com as ciências naturais, com o poder que elas tinham. A razão é o novo Deus. A razão é o novo Deus. E aí pensaram, atenção que agora é direito penal, presta atenção. Aí pensaram, ora, se é algo tão deslumbrante, que trouxe tanto progresso, algo maravilhoso, fez nossa vida mudar para melhor, por que não trazer isso para o direito penal? Por que não trazer isso para o direito penal? Vai que a gente resolve o problema do crime. Vai que se a gente aplicar o método das ciências naturais, a gente consegue resolver o problema do crime. Olha de quão maravilhoso isso seria, Ivan. Quão maravilhoso isso seria. E fizeram, porque o não fazer seria inconsequente. Se era tão maravilhoso, quem sabe não desse certo no direito penal? Resolveria o problema do crime? Já pensou? E trouxeram o estudo das ciências naturais, para o direito penal, com o método dela.
Um método que não quer saber de razão. Não quer saber de emoção. Que quer a razão como reitora. Correto? Trouxeram o método das ciências naturais para o direito penal. Uma metodologia de causa e efeito, uma metodologia que extirpa os valores, uma metodologia que quer saber uma fórmula geral para resolver um problema ou descobrir o ser das coisas. É essa a consideração do direito penal. É essa a consideração do direito penal. Nessa época, estamos falando de qual época, Ivan? 1830, 1840. Começou com César e Beccaria, dos delitos e das penas. Ivan, só um adendo. E como era antes? Já que você está me falando tudo isso, vou buscar aqui para vocês. Como era antes? Vou ler um trecho de Foucault. Foucault diz: o protesto contra os suplícios é encontrado em toda parte na segunda metade do século XVIII. É o que eu estou falando. 1850, 1830, César Beccaria. Mas no século XVIII, metade do século XVIII, a partir de 1750, 1760, o protesto contra os suplícios já existia em larga escala. Ivan, o que é suplício? São penas exageradas, desproporcionais contra o criminoso. Foucault também diz isso. Diz: os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta. Isso era a punição do homem, uma das punições. Em praça pública, as crianças vendo, cada cavalo pegou uma mão, pegou a outra, outro braço, outra perna e arrancaram, decepando este homem. Toda a multidão aplaudia. Era o auge daquele momento de punição ao criminoso. Era a pena. Pena vem de penitência. Era um aspecto moral, religioso ligado à pena. E as penas nesse período eram extremamente desproporcionais. Extremamente desproporcionais. Os suplícios eram um espetáculo público de linchamento daquela pessoa que cometeu um crime. E aí, Beccaria, não satisfeito com isso, começou a utilizar os iluministas para falar: gente, a gente precisa ter razão, precisa ter proporcionalidade. Desse modo não dá. Cadê a nossa razão, a nossa metodologia, a nossa dogmática? Penas proporcionais precisam existir. Precisam existir. Kant, um tempo atrás, já falava sobre essa questão. Já falava sobre isso. Então é importante considerar isso. Começou-se a ter filosoficamente a razão chegando ao direito penal. E aí isso permitiu a construção de um sistema. E num sistema, quando a gente vai buscar as origens do sistema racional, tem a proporcionalidade. Então vamos aplicar o direito penal. Tem um sistema, vamos construir um sistema em que o sistema vai funcionar em qualquer lugar do mundo. O que é isso? É a dogmática penal. O que é isso? São as escolas da teoria do crime. E o que é teoria do crime? Bom, dogmática penal, a gente já falou do que se trata. Dogmática penal é um sistema organizado de forma racional para tentar extrair dali a melhor função do direito penal. Para extrair dali uma função racional, um objetivo final. O direito penal não pode ser jogado, ser aplicado de qualquer forma, até porque o direito penal é uma consequência de um ato criminoso, a aplicação da pena é uma consequência de um ato criminoso e não pode se dar de qualquer forma, porque senão o Estado vai punir de qualquer forma um e vai punir o outro de outra forma. Isso causa uma arbitrariedade. Isso não pode existir, temos que ter isonomia. Lembra nos postulados da Revolução Iluminista? Pois bem, chegou ao direito penal. Então, o segundo aspecto, o que é a teoria do crime? A gente está desenvolvendo aqui os primeiros conceitos mais importantes, introdutórios e básicos da dogmática penal. O que é a teoria do crime? Em termos mais simples, a teoria geral do delito, teoria do crime, teoria geral do crime, é o conjunto de normas comuns a todos os tipos de crime ou a um grupo deles. Então, é o conjunto de normas comuns a todos os tipos de crime ou a um grupo deles. Perceba, quer um exemplo? Agora vai começar a ficar mais concreto aqui o assunto, para que a gente consiga entender de uma maneira mais fácil. Quer um exemplo? Vamos lá.
Vamos pegar concurso de pessoas. Pega ali a parte geral do Código Penal, concurso de pessoas. Tentativa. Não se aplica a qualquer crime, em regra geral, né? Temos uma ou outra exceção. Então não se aplica a um homicídio, tentativa, se aplica a um homicídio, tem a desistência voluntária, se aplica a um grande número, em regra, a todos os crimes, mas um grande número de crimes. Perceba, conseguiram extrair do sistema do direito penal um núcleo, um sumo, um núcleo, em que as regras ali dispostas se aplicariam praticamente a todos os crimes. Perceba como isso é racional, perceba como isso é um sistema. Vamos extrair uma regra universal. E, de fato, quando a gente observa o Código Penal, a parte geral, ali tem considerações que se aplicam à maioria dos crimes. Olha que coisa mais linda! Conseguiram extrair dali regras através de normas, em que se pudesse aplicar em inúmeros casos, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime possível, concurso de pessoas, concurso material, concurso formal. Está tudo ali. Tentativa, nexo de causalidade, está tudo ali. Isso é teoria geral do crime. É o fruto, é o ápice da dogmática penal. Porque a dogmática penal é um sistema, de como organizar esse sistema. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio e tudo mais. Tudo isso é dogmática penal. Mas extrai o sumo, o ápice, o mais importante. É a teoria geral do crime. É a regra universal, perceba como são as ciências naturais incidindo sobre o direito penal. Assim como analisavam ali, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é uma regra universal. Que também quiseram fazer isso para o direito penal. Crime possível. Uma regra universal. Perceba que interessante, isso é teoria geral do crime. Isso é dogmática penal. Esse é um dos assuntos um pouco esquecidos, hoje em dia, infelizmente, mas um dos assuntos mais importantes do direito penal. Mais importantes. É isso que vai fazer com que a gente tenha reflexões sobre várias coisas. Entre elas, o direito penal está trazendo segurança jurídica para o sistema? O sistema é fechadinho ao ponto de impedir a arbitrariedade? O direito é fechado, adogmático, o sistema. Porque quando eu tenho um sistema bom, o juiz não pode chegar e falar, vou aplicar a lei desse jeito. Opa, peraí. E o sistema? E o sistema diz algo diverso. E você tem que seguir o sistema. Vocês já viram em algumas discussões, às vezes entre juiz e advogado? O que às vezes o advogado, ele no calor do momento, fala para o juiz? Excelência, aqui não é o Código Penal paulista, aqui não é o Código Penal de Bauru, aqui não é o Código Penal do Paraná, aqui não é o Código Penal de Maceió, aqui é o Código Penal brasileiro. Sigam. Isso é sistema. Sigam. Tira a arbitrariedade. Siga o sistema. E quando você constrói um sistema, você traz segurança jurídica para a aplicação do direito, você traz isonomia, você traz igualdade, que um caso foi decidido assim, vai ser decidido no outro lugar do país da mesma forma. Isso é a racionalidade. Isso, a revolução da razão, 1800, 1830, trouxe. Isso trouxe. E aí, Ivan, então como é que, quando surge assim, o primeiro autor a começar a falar disso, no direito penal mais especificamente, Beccaria. Mas isso começou mais fortemente, que falou, não, vamos ter que criar realmente aqui um sistema muito fechadinho e começar a colocar os elementos. Começou com dois alemães, Belling e Litz, em 1870, 1880. Eles começaram a falar o seguinte, presta atenção, toma água, respira, que agora vai ficar interessante. Eles começaram a falar o seguinte, vou analisar o direito penal aqui como as ciências naturais, a metodologia das ciências naturais. Um corpo, análise do sistema respiratório, sistema digestório e tudo mais. Mas e o crime? O crime, já dizia Belling, o crime também tem elementos. Ele queria saber do que o crime era formado. O crime tinha elementos, como é que se forma o crime. Era isso que ele queria saber. E ele construiu uma teoria. Preste atenção, ele construiu uma teoria para dizer do que o crime era feito.
E o que ele disse? Como é que este crime era feito na visão dele? Na visão dele, e aí começa a teoria analítica do crime, na visão dele o crime é formado por 3 elementos. Eu disse 3 elementos que vocês já ouviram falar. Fato tipo, ou tipicidade, mesmo nome, tipicidade. Ilicitude, ou antijuricidade, outro nome dela, e culpabilidade. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. O crime, na teoria dele, era formado por 3 elementos. Isso tem lógica, Ivan? Isso tem lógica, Ivan? Vamos lá, vamos descobrir. Vamos buscar um exemplo para saber se isso tem lógica ou não? Vamos buscar um exemplo? Vamos pensar aqui num exemplo. Um exemplo mais básico, o crime mais conhecido que é de homicídio. Então, fulano quer matar outro. Fulano quer matar outro. Na visão da teoria analítica do crime, você analisa 3 aspectos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Primeiro aspecto, só um exemplo para que vocês entendam o que é essa teoria analítica do crime. Primeiro aspecto, tipicidade. Fato tipo. A conduta de matar alguém está prevista em lei? Ela é típica? Está? Está. No Código Brasileiro, artigo 121. Em todas as legislações do mundo há o crime de homicídio, com origens bíblicas, inclusive. Está previsto. Então, ele é típico. Preenchido o primeiro elemento, então eu posso partir adiante. O segundo elemento, ilicitude. O ato foi contra o ordenamento jurídico? Ou, de outro modo, alguma causa que poderia falar que esse ato está de acordo com o ordenamento jurídico? Um exemplo, legítima defesa. A legítima defesa transforma aquele crime ali em um crime não ilícito, porque é razoável que alguém mate em legítima defesa. Então, está presente alguma causa que exclua a ilicitude? Não está, então ele tem ilicitude. Ele vai contra o ordenamento jurídico. Terceira causa. Quem cometeu este ato? Fui eu que cometi. Se fui eu que cometi, eu sou culpável? Eu tenho capacidade de ser culpável? Eu estou ligado através da minha capacidade a essa ação? Então, eu sou culpável. Então, aí teve o crime, sim. Ele falava o seguinte: para você saber se tem crime ou não, você tem que analisar esses 3 elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Nós precisamos, em todos os crimes, analisar isso. Novamente, uma regra universal que se aplica em qualquer lugar do mundo, esse é o sistema. Isso é sistema. Isso é teoria geral do crime. Isso é maravilhoso, porque, num certo sentido, modificou todo o modo de pensar o direito penal. O direito penal se modificou completamente de tudo que já existia até então e de tudo que já existiu. Nossa, Ivan, eu pensava que direito penal, essa parte de culpabilidade, licitude, fato tipo, que isso tinha 600, 700 anos. Não, isso tem 140, 180 anos, 200 anos. É extremamente recente, isso é direito penal moderno. Isso é direito penal moderno. Perceba que maravilha. Perceba que maravilha. Então, eles começaram a pensar nesse sistema. Quais são os elementos que formam um crime? E Bellinger, Litz, trouxeram a teoria analítica do crime e foram os primeiros a pensar sobre isso. E a escola deles foi alcunhada de escola causalista clássica. E agora nós começamos a estudar as escolas efetivamente. Escola causalista clássica. Foram os primeiros que começaram a desenvolver, trazer o método das ciências naturais para o direito penal. Como forma de organizar um sistema através da razão, isso poderia garantiria segurança jurídica na aplicação do direito. Uma forma de todos conhecerem a lei e conhecer os métodos de aplicação, inclusive da lei. Trazendo razão, previsibilidade, segurança jurídica, impedindo a arbitrariedade. Foram os primeiros a trazer a dogmática penal, a teoria geral do crime. Olha que interessante isso. Isso é extremamente recente. Extremamente recente. E agora, a primeira escola é essa, nós vamos estudar o que Bellinger e Litz diziam sobre esses elementos, para que vocês entendam, passo por passo, o que cada um diz. Vamos lá. Ação causal clássica. O que era ação para a escola causal clássica? Ação, de acordo com o método das ciências naturais, era uma relação de causa e efeito. Era uma modificação exterior em consequência de algum fato. Então, se eu pego uma bola e jogo num vidro, essa bola quebra. Esse vidro quebra, melhor dizendo. Então, se eu pego uma bola e jogo no vidro, esse vidro quebra. Qual que foi a ação aí? A ação foi
o ato de jogar a bola com consequência, né? A causa jogar a bola e a consequência quebrar o vidro. Então a ação, o que é a ação aqui? A ação é a modificação do mundo exterior através de um comportamento humano, através de uma ação humana. A ação para os causalistas, para a escola do crime, que aí ela começa a definir o que é ação criminosa. Presta atenção, começa a definir o que é ação criminosa. O que é a ação de um criminoso? Para a escola causalista, essa modificação exterior, modificação do mundo exterior, através de uma causa. A causa que é um movimento voluntário de uma pessoa. Uma pessoa que pega uma arma, atira, uma pessoa que pega uma faca, esfaqueia. A ação criminosa para essa escola é o ato de pegar a faca e causar uma modificação no mundo exterior. Então entendam isso. Ou nas palavras do próprio Litz, a ação é um movimento muscular que se apresenta como manifestação de vontade e que traz como consequência um resultado naturalístico. Confuso? Difícil? Parte por parte. Ação é um movimento, lembra da bola sendo jogada no vidro. Ação é um movimento humano que causa uma consequência naturalística. Naturalística é que tem repercussão no mundo exterior, fático. Consequência tem repercussão no mundo exterior. Ah, Ivan, então, você está dizendo que a ação tem que ter consequência? Olha só, se ele está dizendo que a ação tem que ter uma consequência naturalística, uma consequência fática, o que você me diz então, Ivan, dos crimes formais, já que eles não têm repercussão fática, naturalística? Pois é, essa é uma das principais críticas dessa escola, que ela não respondia aos crimes formais. Ela não respondia como analisar os crimes formais. Porque se a ação criminosa para a escola causal era uma manifestação do homem, causando um resultado naturalístico, uma consequência no mundo exterior, como é que explica os crimes formais, que não têm resultado naturalístico? Uma das principais críticas. Mas a ação para eles era essa. E aí, quando você vai ver as críticas, você vai ver que as escolas vão mudando, o modo de pensar os elementos do crime vão se modificando diante dessas críticas. Mas a ação para a escola causalista era essa. Era uma mera movimentação do corpo humano que causava um reflexo no mundo exterior. Uma movimentação mecânica, o ato de jogar a bola. Peguei meu braço, empurrei com a bola na mão, com o punho fechado, joguei. Faca, peguei meu braço fechado, empunhei a arma e acertei. Ação criminosa para a escola causalista era isso. Então, todos nós entendemos aqui que é ação, conceituada ação criminosa, que está dentro da concepção de tipo. E tipo penal para a escola causalista, a gente tem uma expressão muito interessante para entender. Catálogo de delitos. Ivan, catálogo de delitos? Imagine um cardápio de delitos, onde os delitos estavam colocados. Para a escola causalista, o delito, o fato típico, estaria colocado na lei. Lembra disso, o princípio da legalidade? Que está muito em voga. Então, o fato típico tem previsto na lei? Porque se não estiver previsto na lei, não é crime. Olha a segurança jurídica que isso traz. Se não estiver previsto na lei, não é crime. Então, para ter crime, eu preciso ter previsão legal. Eu preciso que aquela conduta esteja no catálogo de crimes. E como é que poderia estar? Poderia estar de uma forma objetiva. Relembrando, nas ciências naturais, a plataforma da escola causal está fincada nas ciências positivas, no positivismo, nas ciências naturais, no positivismo. Não tem valor. Esquece valor aqui. Aqui é tudo objetivo. É uma lei universal. Analisa-se o ser das coisas. É objetivo. Esquece valor. O tipo era objetivo. Está na lei? Homicídio, matar um homem. Está na lei? Ou causar a morte de um homem, como muitos dizem, que para a escola causalista esse seria o tipo ideal. Causar a morte de um homem. A morte de um homem. Está na lei? Não está na lei? Não é crime. Então, o primeiro aspecto do fato típico para a escola causalista era um fato típico objetivo, sem valoração. E logo nós vamos ver que as outras escolas diziam que alguns tipos tinham valoração. Tinha sobre a questão da lesão ao bem jurídico. Não bastava estar na lei, tinha que lesar algum bem jurídico para ser válida a punição. Mas aqui, no causalismo clássico, o tipo era objetivo. Estava na lei, não interessa. Ah, mas não lesou nenhum bem jurídico, não me interessa, está na lei, é crime. Não está na lei, não é crime. Aqui se analisa de modo objetivo, que é positivismo, que não tem valor, que não tem emoção, que não tem axiologia, critérios axiológicos de emoção, valor. Não tem. Que é estritamente objetivo. O crime nessa época, de acordo com essa teoria,
que dominava até então, a tipicidade era um conceito objetivo. Então, a ação era um movimento causal, eles só queriam saber disso. A ação criminosa para eles era um movimento causal. Era algum movimento que causou a repercussão fática. O que causou a morte? Foi o apertando o gatilho. Então, isso aí daí é a ação criminosa. O que é o tipo? A questão da tipicidade. Está na lei? Está no catálogo de delitos? Está no cardápio de delitos? Não está? Não é crime. Está? É crime. Mas não basta o primeiro aspecto ser analisado. Não basta analisar o primeiro elemento, tem que partir para o segundo. Eram 3. Segundo, ilicitude. Ilicitude. Está contra o ordenamento jurídico? Está contra o ordenamento jurídico? Está. Teve alguma causa aqui que excluísse a ilicitude, como uma legítima defesa, um estado de necessidade? Não, não tem. Não tem. Então é ilícito o ato. Se tivesse alguma causa que excluísse a ilicitude, como a legítima defesa, matar alguém em legítima defesa, não é ilícito. Não vai contra o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico permite, o Código Penal permite, no artigo 25 do Código Penal, legítima defesa, matar em legítima defesa, não é crime. Mas se não tem a causa excluinte de ilicitude, então é ilícito. Então, matar alguém, já tem a tipicidade, está no catálogo de delitos, a minha ação foi a que causou o resultado, a morte dele foi em decorrência do que eu atirei, tá? Não estava abarcado por uma causa excludente de ilicitude, de legítima defesa, por exemplo. Então, o fato é ilícito. E, por fim, culpabilidade. É o requisito, é o elemento que liga o fato, o dolo. Aqui, para os causalistas, o dolo, a culpa. Para os causalistas, o dolo, a culpa estava na culpabilidade. Atenção que isso é muito importante. Para os causalistas, você só iria analisar o dolo e a culpa no último elemento de análise do crime, para saber se é crime ou não. O dolo e a culpa para os causalistas são elementos da culpabilidade. É o que te liga ao fato, é o que impede a responsabilidade objetiva. Porque você só pode responder, só é crime, se você matou alguém, se você agiu com dolo ou culpa. Porque se você não agiu com dolo ou culpa e querem te punir, isso é responsabilidade objetiva. Isso não pode no direito penal. E ele já trazia isso dentro da teoria dele. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha o quanto que isso não impedia arbitrariedades. Esse sistema, essa construção. Para ser crime, eu tinha que percorrer 3 elementos. Se algum deles não tivesse, não era crime. Olha que coisa esplendorosa. Se algum desses elementos não tivesse preenchido, não era crime. Então, para eu analisar se era crime ou não, fato típico, ilicitude e culpabilidade. O fato tinha que ser típico, está na lei, previsto lá, ilícito, o ordenamento jurídico não poderia permitir nenhuma causa excludente de ilicitude ali, tinha que ser totalmente proibido. E culposo, culpabilidade. Eu quis atuar daquela forma, é o que me liga ao fato. O que causou a morte dele não foi a ambulância que capotou, não foi, e eu nem estava presente, e eu não fiz nada, ou não foi um carro que atropelou ele, fui eu que atirei e matei ele. Eu, com meu dolo. É isso que me liga ao fato, a culpabilidade é o elemento que liga para a escola causalista, que liga o autor ao fato. É o que traz responsabilidade subjetiva. Entendam, para ser crime tem que passar por 3 elementos, e são esses os 3 que são muito importantes. Eu quero que vocês entendam uma coisa, e vou repetir, a plataforma dele é positivista, não tem valor, não tem emoção, é só objetividade. O fato típico e a ilicitude, presta atenção, o fato típico e a ilicitude, eles são objetivos. Eu vou dar um exemplo, porque sem exemplo não dá para entender. Vou dar um exemplo muito interessante sobre a questão da ilicitude formal. Porque é objetivo e é formal. Não tem aspecto subjetivo. Entenda uma coisa. Ilicitude, fato típico é o primeiro elemento, e ilicitude, que é o segundo, formam o que a gente chama de injusto. Ivan, injusto, então, é quando eu junto os 2 elementozinhos. Isso, são 3 elementos. Mas decidiram falar que os 2 primeiros são injustos. Chamam de injusto. Então, fato típico ou tipicidade. Tipicidade e ilicitude formam um injusto. O injusto são esses 2 elementozinhos. Para o pessoal da escola causalista clássica, ele é objetivo, porque ele não tem nenhum valor, ele não tem nenhuma subjetividade, porque o dolo e a culpa não estão nele, estão na culpabilidade. Presta atenção.
e injusto, que são a junção de dois elementos. Tipicidade e ilicitude, para a escola causalista, ela é formal, ela é objetiva. Ivan, ela é objetiva por quê? Porque o dolo e a culpa não estão nela, o dolo e a culpa, que são elementos subjetivos, estão na culpabilidade. E ela é formal, Ivan? É formal. Ivan, por que ela é formal? Porque ela não tem nenhum caractere de subjetividade, nenhum caractere de valor. Ela é analisada de um modo objetivo. E eu vou dar um exemplo para que todos entendam. Ok? Vou dar um exemplo para que todos entendam. Maria discute com Marcela. Discute com Marcela. Na discussão, começam a discutir de forma mais acalorada. E aí Maria vê um tijolo ali de uma construção que tinha um tijolo ali. Ela fala, eu vou lá pegar esse tijolo. E Marcela fica só observando. E ela gritando, eu vou lá pegar esse tijolo e vou destruir seu carro. Aí Marcela já está indignada na discussão, fala, vai lá, pode ir, sou rica. Eu sou rica, destrói o carro mesmo, que eu vou arrumar ele e eu ainda vou passar na frente da sua casa para mostrar ele arrumadinho. Vou mostrar que eu tenho mais dinheiro que você. Pode destruir, destrói, tá velho mesmo, estava querendo arrumar, destrói. Destrói. E falou mesmo, destrói. Maria foi lá e destruiu. Maria foi lá e destruiu. Nesse caso aqui, o que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo um consentimento de Marcela para destruir o carro. Para destruir o carro. Eu estou tendo um consentimento dela para destruir o carro. Vamos lá analisar se a conduta de Maria foi crime ou não. O fato é típico? Vamos analisar a legislação do Brasil. O fato é típico? Sim. Temos ali o crime de dano. Então, quando Maria foi lá e destruiu o carro, ela cometeu um fato típico. O fato é antijurídico? É ilícito? Antijuridicidade é a mesma coisa de ilicitude. A gente vai adotar essa corrente. O fato é ilícito? É ilícito. No Brasil, nós temos causas que excluem a ilicitude previstas no Código Penal, que é o famoso, tem um mnemônico para isso, é uma frase que eu faço questão de dizer, chamada Bruce Lee. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, estado de necessidade. Né? L, E, E, E. Essas são as causas que excluem a ilicitude, ou seja, o fato, se tiver abarcado por essas causas, não vai ser ilícito. Bom, quando foi lá e destruiu o carro, né, arrebentou o para-brisa do carro, não era legítima defesa, não era estado de necessidade, não era exercício regular do direito, não era estrito cumprimento do dever legal, não era nada disso. Mas, perceba, olha de fora, Maria permitiu, Marcela, melhor dizendo, permitiu. Ela consentiu, vai lá, destrói mesmo, não estou ligando para isso. Na verdade, eu vou usar isso para mostrar para você que eu sou mais forte que você, né, poderosa economicamente. Maria consentiu, olha, consentimento do ofendido. Está previsto na legislação brasileira como causa legal de exclusão de ilicitude? Não está. Mas quando Marcela consentiu, esse fato deixou de ser antijurídico. Porque ela consentiu, ela falou, pode ir lá fazer. A mesma coisa quando você vai furar sua orelha e que você consente que a pessoa que fura lese seu corpo. Mas isso não está previsto na lei. Na escola clássica, a ilicitude é formal. A ilicitude é formal. Por quê? Porque só se observa se o fato foi ilícito de modo formal, isto é, de modo objetivo. De modo objetivo. Está na lei a causa excludente de ilicitude? Não está. Então, se não está na lei, então o ordenamento jurídico não está permitindo. Vou dar um exemplo, então, de antijuridicidade ou ilicitude material para que vocês possam entender a diferença. Na ilicitude material, por exemplo, entra uma questão de danosidade social. Uma danosidade, uma lesão social, uma ofensa social. Além de tem que estar previsto a questão de ir contra o ordenamento jurídico, você também adiciona um caractere de subjetividade, de valoração. Essa conduta aí, ela lesou? Ofendeu realmente? Ofendeu? Trouxe uma danosidade social? Na conduta agora de destruição do carro, não trouxe porque a própria pessoa consentiu.
Na questão de lá de furar a orelha para colocar um piercing, não trouxe a danosidade social porque a própria pessoa consentiu. Mas isso é ilicitude material, porque você traz essa valoração, subjetividade. Isso é material, traz essa valoração. Então, para a escola clausalista não tem esse injusto material, porque não tem nenhum tipo de valoração. Você só analisa a lei. Trouxe. Foi contra o ordenamento jurídico ou não? Tá. Ir contra o ordenamento jurídico está na lei. Então, o injusto, que é a tipicidade e a ilicitude, ele é formal, porque ele não traz nenhuma valoração. E ele é também objetivo, porque os elementos psicológicos da culpa e dolo não estão presentes aqui. Estão presentes só na culpabilidade. Então, veja, aprendam isso. Então, para que todos possam entender melhor. Teoria analítica do crime, dogmática penal sistema, teoria analítica do crime, ela é o cume da dogmática penal, é a parte assim, principal. E depois de um certo tempo, Nitz e Bellinger trouxeram uma forma de pensar o crime decompondo em elementos de tipicidade, ilicitude e culpabilidade e conceituaram cada um desses elementos sobre uma plataforma positivista, sem valor, sem considerações. O injusto é formado por tipicidade e ilicitude. E para a escola causal clássica, o injusto é formal, porque não tem nenhuma valoração, e ele também é objetivo, porque os elementos de dolo e culpa estão presentes na culpabilidade, fora do injusto. Então a escola causal trouxe tudo isso para que vocês entendessem passo por passo o que é o crime para a escola causal. Mas, logicamente, que vamos fazer questões para que todos possam entender da melhor forma possível e fixar o conteúdo. Voltarei nesse assunto no decorrer das aulas, para que a gente consiga solidificar esse tipo de conhecimento, que eu sei que é muita coisa aqui para entender, mas aos poucos, aos pouquinhos, passo por passo, a gente vai compreendendo cada vez mais. Vamos fazer algumas questões? Vamos lá. Primeira questão. O injusto é formado por quais categorias da teoria analítica do crime? Novamente, o injusto é formado por quais categorias da teoria analítica do crime? Você sabe? Tenta fazer aí, tenta responder para mim de tudo que a gente conseguiu aqui passar para vocês. Vamos passo por passo, vou ler cada questão. E aí você marca aí no seu caderno, no seu computador, à vontade, anotando a aula, sempre aprendendo. O injusto é formado por quais categorias da teoria analítica do crime? Bom, como eu disse para vocês, letra A, culpabilidade. B, tipicidade. C, culpabilidade e tipicidade. Ou D, tipicidade e antijuridicidade. Pessoal, pode parecer um assunto simples, ter que entender só isso, mas é importante que todos compreendam que o que é o injusto, porque vários momentos os doutrinadores falam num livro, numa questão de concurso, na vida prática, foi um injusto. E o que é um injusto? O injusto está fazendo referência à teoria analítica do crime, essas três gavetas, esses três elementos, e ele é a junção de dois elementos dessas três gavetas, que são o elemento da tipicidade e antijuridicidade, que também pode ser dita ilicitude. Então, a resposta correta é a letra D. Que todos entendam, colocam isso na cabeça. Isso é para decorar. O injusto é formado por dois elementos, dos três elementos formados da teoria analítica do crime. E quais são esses elementos? A tipicidade e a ilicitude. Isso é muito importante para que todos consigam compreender. Pois bem, vamos agora para a segunda questão. Acertou? Tem certeza? Não entendeu? Revisa, pode passar a aula e no decorrer das outras aulas eu vou explicar e trazer mais exemplos para que todos consigam entender. Segunda questão. A antijuridicidade causal é do tipo A, formal, B, material, C, formal imaterial, D, substancial. Conforme dito durante essa aula, que novamente vamos repetindo nas outras aulas até o conhecimento se solidificar, a antijuridicidade para a escola causal, que a gente chama de antijuridicidade causal, ela é do tipo formal. Por quê? Porque não tratamos aqui da antijuridicidade material, que é o outro tipo, que é a contrariedade dela, a outra forma, a outra espécie. Então temos duas espécies na teoria analítica do crime. A antijuridicidade formal
e a antijuridicidade, também chamada de licitude, material. Então, formal, material, formal, material, formal, material. Decorou isso? A formal diz uma coisa, a material diz outra. A material traz aspectos valorativos, a formal não. A formal é como se fosse, entre aspas, letra seca da lei. Sim, está na lei? Não, tá. É isso. A material, ela traz aspectos valorativos. Professor, dá um exemplo assim um pouquinho mais, uma explicação um pouquinho mais consistente, assim, mais sólida, fática. Vamos lá. A formal, ela fala especificamente sobre a causa excludente de licitude na lei? É contra o ordenamento jurídico? O que é o ilícito, a antijuridicidade, esse elemento? É ação e contra o ordenamento jurídico. Não há causa no ordenamento jurídico que justifique aquela ação. Uma legítima defesa, por exemplo, justifica aquela ação, ao modo de não ser considerado crime. Isso é a formal. Isso é a formal. Ou seja, vai contra o ordenamento jurídico essa ação? Se for, é crime. Se não for, porque no ordenamento jurídico há uma previsão que deixe que ela seja ilícita, que não tem ilicitude, aí não é. Na material, além disso, traz um aspecto de valoração, traz um elemento valorativo. Essa ação trouxe danosidade social? Olha como é que isso é aberto. Essa ação trouxe danosidade social. Isso é um caractere subjetivo, valorativo, de acordo com o momento do tempo, do espaço, da sociedade, para caracterizar aquela ação como lícita ou não. Então, para material, são dois elementos. Um tem que ir contra o ordenamento jurídico, ou, dito de outra forma, não existe no ordenamento jurídico nenhuma causa que exclua a ilicitude ali, né, como uma legítima defesa. E dois, tem que ter uma danosidade social. O que é a danosidade social? Danosidade social é um conceito valorativo, um conceito axiológico. Essa é a antijuridicidade material, que não é adotada pela escola causal. Para eles, crime, no aspecto da ilicitude, no elemento da ilicitude, é apenas formal. Correto? Vamos agora para a terceira questão. A culpabilidade causal é formada por quais elementos? Ou qual? A. Dolo. B. Culpa e dolo. C. Culpa, dolo e exigibilidade de conduta diversa. Ou D. Culpa, dolo ou inexigibilidade de conduta diversa. Essa questão, nós não tivemos oportunidade de ainda esclarecê-la com muita minúcia, mas nas próximas aulas nós entraremos nesse tema novamente, que é o tema da culpabilidade. A culpabilidade para a escola causal, para que todos entendam, ela é formada por dois elementos, culpa e dolo. Lembra que eu disse que o injusto, que é formado pela tipicidade e licitude, ele é formal, ou seja, nele o culpa e dolo não estão? A culpa e dolo estarão, que ele é objetivo, melhor dizendo, que a culpa e o dolo não estão no injusto. Na culpabilidade, para a escola causal clássica, a culpa e o dolo estão no último elemento, que é a culpabilidade. E a culpabilidade para a escola causal, ela é formada apenas pela culpa e pelo dolo. Esses outros elementos de exigibilidade de conduta diversa, que a letra C fala, de letra D, de inexigibilidade de conduta diversa, não seria inexigibilidade, porque esse não é elemento, mas a exigibilidade ela vai surgir para outras escolas. Serão momentos futuros, em outros tipos de pensamento. Para a escola causal clássica, que é a primeira, só existia a culpa e o dolo na culpabilidade. Depois a gente vai ver nas outras aulas que o finalismo tira a culpa e o dolo e traz para a tipicidade. Mas entendam uma coisa. Repetindo, a culpabilidade causal, a primeira escola, ela é formada por dois elementos, pela culpa e pelo dolo. Lembra que eu falei que ela impede a responsabilidade objetiva, que é ela que traz a responsabilidade subjetiva? Está aqui na culpabilidade. O injusto, repetindo porque é muito importante. O injusto é formado pela tipicidade, ilicitude, eles são, presta atenção, formais porque eles não trazem nenhum tipo de elemento valorativo. Nenhum tipo de elemento valorativo, são analisados de forma seca, objetiva. Tudo bem? O injusto, para a escola causal, ele é formal e ele é objetivo. Ele é formal e é objetivo. A culpabilidade, o dolo e a culpa só vão surgir na culpabilidade. E o dolo e a culpa são elementos psicológicos. Inclusive, nós vamos ver no decorrer das aulas que a teoria da culpabilidade para a escola causal é a teoria psicológica. Por quê?
Porque onde que a culpa e o dolo estão? Na culpabilidade. Então, por isso que a gente chama de teoria psicológica. São os elementos psicológicos que ligam o autor ao crime, ao fato criminoso. Então, entendemos. A culpabilidade causal é formada por quais elementos? No caso da escola causal, que é a culpabilidade causal, ela é formada por culpa e dolo, que é a letra B. Então, o gabarito para todos é a letra B. Entendam isso. E a teoria que rege a culpabilidade é a teoria psicológica, porque os únicos elementos presentes na culpabilidade causal, para a escola clássica causal, é a culpa e o dolo. A culpa e o dolo. A culpa e o dolo não estão na tipicidade, não estão na ilicitude. Nas próximas aulas, nós colocaremos mais exemplos, deixaremos de um modo mais consistente e fático essa questão, porque, de fato, esse é o primeiro contato que possivelmente muitos estão tendo. Então, nas próximas aulas, a gente vai trazer mais questões e as contradições entre as aulas, as contradições entre as teorias, tá, perante as aulas, farão todos a entender da melhor forma possível. Então, não perca a próxima aula, nós vamos falar sobre a crise da razão no direito, nós vamos trazer aspectos, inclusive, do nazismo e como a teoria do crime se identificou e como ela se colocou diante do nazismo. É aula importantíssima e imperdível. Então, hoje na aula, nós estudamos o contexto histórico, filosófico que existia na época que surgiu o direito penal moderno, que foi em torno de 1830, 1840, que era um período pós-iluminista, um período onde a razão dominava. Depois vimos o conceito de dogmática penal. O que é a dogmática? A dogmática é um sistema. Logo então descobrimos o que é a teoria geral do crime, que é o ápice, é a filha mais querida da dogmática penal, que é onde estão os principais conceitos mais genéricos que se aplicam a praticamente todos os crimes, em que a aplicação aqui pode ter aplicação em qualquer outro lugar do mundo, teoria geral do crime. E nós vimos a escola causal clássica, que foi a primeira escola, a primeira linha de formação de pensamento a entender o crime como o direito penal moderno é. E trouxe a teoria analítica do crime, como o crime sendo tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Definimos, ainda de maneira preliminar, escorreremos nas próximas aulas de maneira mais profunda sobre a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade. Observamos que a tipicidade ela é avalorativa, não tem valor, ela é baseada de modo muito objetivo na escola causal. A ilicitude, a mesma coisa, é vista de modo muito objetivo, sem valor, porque estão todas fincadas no plataforma positivista da razão. E, por fim, observamos a culpabilidade, o elemento da culpabilidade, em que está presente a culpa e o dolo, que permite a responsabilidade subjetiva, impedindo a responsabilidade objetiva. Nas próximas aulas, nós trabalharemos a escola causal neoclássica, não é clássica, é neoclássica, também chamada de escola neocantista, o neocantismo. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.